Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Olá, nobre internauta, você está acompanhando o videocast O Poder do Voto. Estamos recebendo em nossos estúdios o candidato a deputado federal, vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho. A exemplo dos candidatos a governador e dos candidatos ao Senado, essa é a oportunidade de você, eleitor, fazer a melhor escolha. O videocast O Poder do Voto foi criado para isso. Ele está nas plataformas do Tudo Rondônia, Rondônia Agora e também na TV do Povo. Muito boa tarde, candidato e vice-prefeito Maurício Carvalho. Boa tarde, Gerson. Primeiro quero aqui agradecer a oportunidade, de abrir as portas para que a gente possa falar, com os porto-velhenses, falar, com os rondonienses, aqui no Poder do Voto, no Rondônia Agora. Vamos, assim, primeiro fazer uma explanação lá atrás, Maurício. Você, antes de ser vice-prefeito, você foi vereador, presidente da Câmara, fez uma excelente gestão naquela casa, inclusive devolvendo recursos para a municipalidade, não é isso? Com certeza, Gerson, eu fui eleito em 2016, assumi em 2017 como vereador, depois fui eleito presidente da Câmara de Vereadores, onde o Hildon lá atrás também foi eleito prefeito da nossa capital. E conseguimos fazer um trabalho que com certeza ficou marcado na história da Câmara de Vereadores, onde assumimos uma Câmara de Vereadores com uma dívida de mais de 2,5 milhões de reais, e conseguimos fazer todos os pagamentos, conseguimos organizar, conseguimos dar transparência à Câmara Municipal, valorizar o servidor, fazer concurso público, que desde 1991... Fizemos até uma reforma também, não foi nada? Fizemos concurso público e depois fizemos uma reforma na casa, e mesmo fazendo mais, nós conseguimos fazer mais com menos, vamos falar assim, porque depois, nos 2 anos do nosso mandato, eu fui o primeiro presidente que economizou recurso e devolveu mais de 2,5 milhões, quase 3 milhões de reais ao prefeito Hildon Chaves para ele investir em saúde e educação do nosso município de Porto Velho. Qual a fórmula, Maurício, para você fazer tudo isso, concurso, reforma, pagar as contas, pagar o servidor em dia e ainda devolver dinheiro no final do seu mandato? Responsabilidade com o dinheiro público. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, quem está no poder, quem está fazendo, com certeza, fazendo gestão de dinheiro que não é nosso, o dinheiro da população, o dinheiro é do contribuinte, o dinheiro é nosso, não é meu. Então, assim, nós precisamos saber aonde ele tem que ser melhor aplicado, fazer economias e saber valorizar os servidores que estão ali tocando, mas precisa saber fazer mais com menos, fazendo cotações, sabendo usar o dinheiro público. Então eu acho que isso é ter responsabilidade com o dinheiro público, e é isso também que o prefeito Hildon, junto comigo como vice-prefeito, estamos fazendo na prefeitura de Porto Velho. Foi o casamento perfeito, então. Você veio de uma experiência como gestor na Câmara, convidado para ser o candidato a vice, eleito vice, e os dois agora estão fazendo uma gestão aí e já ficou na história. Com certeza, o Hildon foi promotor de justiça, empresário bem sucedido. Eu também vim da área empresarial, sou médico de formação. Eu sempre falo, eu acho que as pessoas não têm que tratar a política como profissão, Gerson. A gente precisa tratar a política como vocação para nos doar e fazer o melhor para a população. Então o Hildon veio deixando esse legado no seu primeiro mandato, eu deixei também um legado na Câmara de Vereadores e com certeza juntos agora, o prefeito Hildon, Maurício Carvalho na Prefeitura de Porto Velho, a gente nota a diferença da nossa cidade, são obras em todos os cantos, e aí é o ditado que eu falo, fazendo mais com menos recursos. E você tem um plus a mais, porque a sua irmã trouxe muito recurso para Porto Velho. Na realidade, Gerson, eu tomei a decisão de ser candidato a vereador em 2016 por esse motivo. A Mariana estava enviando vários recursos para a nossa cidade e as obras não saíam do papel. Então foi quando eu tomei a decisão de estar aqui para poder fiscalizar e ver por que essas obras não saíam do papel. Eram muitos recursos aqui e não aconteciam. Você via, na verdade, sabia do recurso, sabia que estava na conta da prefeitura, mas não via aquilo saindo do papel e sim, às vezes, perdendo recursos para a União e recursos voltando para a União. Então, tomei a decisão de ser candidato a vereador na época, junto com a Mariana, para poder fiscalizar isso. E tivemos a grata surpresa do Hildon também ser o candidato a prefeito na época, foi eleito, e aí todas as emendas começaram a andar, começaram a sair do papel, tanto é que nós temos
temos aí hoje mais de 30 obras acontecendo ao mesmo tempo na cidade de Porto Velho, e isso graças a vários recursos que a deputada Mariana também colocou. Foram mais de 80 milhões de reais, né, no CNPJ da Prefeitura de Porto Velho e mais de 200 milhões de reais para toda Porto Velho, junto com Santa Marcelina, com o Hospital do Amor, junto com o governo do estado. Então, foi a deputada que mais destinou recurso na história para a nossa capital. E aí com o Hildon e comigo nós estamos conseguindo tirar esses recursos do papel e fazer virar realidade na ponta, dando benefício à população de Porto Velho. Importante frisar que a deputada Mariana, ela é candidata ao Senado, mas deixou ainda muitos recursos lá com obras, por exemplo, da Estrada dos Periquitos, que é uma obra imensa. Inclusive nós temos imagens do antes, do que era aquele lugar, né? E a deputada mandou o recurso, a prefeitura fez o projeto, aproveitou, conforme o Maurício bem explanou aqui, que as emendas começaram a acontecer, e agora aquilo vai se tornar praticamente um complexo de lazer, um novo espaço alternativo voltado para a Zona Leste, tá, Maurício? Com certeza, essa emenda vai ficar para a história, para todos os moradores da Zona Leste. É um exemplo, quando eu era presidente da Câmara, eu fiz uma solicitação ao prefeito Hildon Chaves para iluminar, né, a Estrada dos Periquitos. E, você tem uma ideia, há 5 anos atrás não tinha nem iluminação, era um breu total, uma avenida, né, vamos falar assim, que era abandonada, perigosa, e de repente nós conseguimos a iluminação como vereador, foi lá e passou a energia, que ficou maravilhosa já na época, já foi um avanço. E de repente a Mariana coloca mais de 4 milhões de reais para que a gente possa fazer, né, vamos falar, um novo espaço alternativo para a Zona Leste, e que vai ter academia, né, pista de caminhada, e isso a Zona Leste vai ganhar, né, um ponto de lazer, mas também um ponto para a saúde, né, para fazer sua caminhada, para poder ir na academia ao ar livre, e com certeza vai ficar muito bonito. Então, assim, é desse tipo de obras que a gente precisa na nossa cidade, obras que deem volume. Nós hoje já estamos aí com quase 60%, 70% da obra avançada, uma obra que era de 18 meses, e estamos voltando agora com todo vapor, e logo logo estará entregue para toda a população da nossa cidade, mas principalmente para todos os moradores da Zona Leste. Eu ouvi no rádio esses dias, Maurício, um cidadão ligou lá no programa questionando o prefeito porque a obra foram embora e não terminaram a obra. Mas a obra ainda está em andamento. Não, a obra está em andamento, né? A empresa muito séria que está tocando também, a empresa Madecom, muito séria que está tocando essa obra, né? Que sempre tem muitas obras também no município, que sempre entrega corretamente. É uma obra de 18 meses e que ele está adiantado, era para ter mais ou menos 25% pelo cronograma, e ele já passou de 60%, 70%. Então, a obra está adiantada para entregar o quanto antes para a população. Então, estava esperando algum repasse do governo federal, que era o último, já foi feito também essa semana, para poder a empresa concluir essa obra o quanto antes. Maurício, eu questionei o Hildon outro dia aqui nesse mesmo espaço, que antigamente os políticos eles queriam fazer obras que dessem visibilidade e ficassem ali até a eleição. E na gestão Hildon Chaves e Maurício Carvalho, vocês têm investido muito em drenagem, né? Aquela macrodrenagem. Inclusive, no bairro Lagoa foi concluído, aí o antes, e nós vamos ver o depois, e também estão com a mesma obra na Rio de Janeiro e agora aqui na Guaporé. Não tem medo do povo esquecer, não, porque é um baita de investimento em drenagem aqui em Porto Velho. Na realidade, os prefeitos que passaram, eles queriam fazer a obra só da visibilidade, mas nós precisamos pensar no futuro, nós não podemos pensar só no hoje. Então, o que nós estamos fazendo é para deixar para o futuro, para que a nossa cidade não tenha problema. Nossos alagamentos são gigantes na cidade de Porto Velho. A gente precisa de outros pontos que a gente precisa abrir agora tudo, por exemplo, a Rio de Janeiro, a Rio Madeira, que nós precisamos ali abrir ela, fazer uma drenagem profunda, mudar muita coisa. Então você vê, às vezes, você fez no bairro Lagoa, mas a drenagem que tem na Rio Madeira não suporta, porque tem que mudar tudo. Então não adianta fazer uma obra pensando hoje, a gente precisa pensar no futuro da nossa cidade, no futuro do nosso estado. Qual é o futuro de Porto Velho, Maurício, depois de tantas obras que estão sendo realizadas aí? Vocês têm um planejamento macro? Com certeza, o que nós precisamos, né, ter na nossa cidade, acho que o principal ponto
ter o nosso saneamento básico, né? O nosso saneamento básico é de suma importância para a nossa cidade. A gente vê hoje que as pessoas estão cavando um poço artesiano e do lado cavando uma fossa, né? Tomando água contaminada, aumentando a demanda nas nossas unidades de saúde. Então isso é nossa drenagem também profunda para poder ter 100% de asfaltamento na nossa cidade. Então daqui a pouco vai começar a nossa cidade estar toda alagada e não vai ter como, porque nós precisamos aí fazer essas drenagens profundas para poder ter, né, a cidade 100% pavimentada, que é esse o nosso objetivo, ter uma cidade, uma capital de estado que assumimos aí com quase 700 quilômetros de ruas para se fazerem, rua que não tinham sequer asfalto, todas na realidade na lama. Então nós já avançamos e avançamos muito. Nosso objetivo é, né, estar como deputado federal a partir do ano que vem, a Mariana no Senado, a nossa querida Ieda também na Assembleia Legislativa, que a gente possa juntos, né, mandar recursos para que o prefeito Hildon Chaves ele possa, antes de terminar o seu mandato, finalizar 100% de asfalto na nossa cidade, nos nossos distritos, né, para que a gente possa avançar ainda na área rural. Então, o que nós precisamos com urgência é do nosso saneamento básico, de drenagem profundas e de uma cidade 100% asfaltada. Um outro problema que a gente observa muito, inclusive ali no bairro Nova Esperança, onde tem um cultivo de hortaliças. As pessoas, se você chegar lá uma hora dessa, mais ou menos, você vai ver uma fila de carro lá, o pessoal aproveitando a água do poço artesiano daquele empreendimento para enxergar longe de água, porque a água não chega até lá. Isso tem solução, Maurício? Então, é uma vergonha, né? Uma vergonha a capital de estado. A gente vê na realidade o pessoal ainda até na CEMOB mesmo, lá na frente, na nossa Secretaria de Obras, tem onde o pessoal vai buscar água. Então assim, você vê como é que pode, as pessoas ainda estarem procurando o bico, vamos falar assim, para buscar água. Então eu acho que este é um problema que tem que ser resolvido, e agora, né, em parceria, né, com o governo do estado, com que nós vamos assumir essa responsabilidade, fazendo essa parceria pública-privada, né, que é uma obra, não é uma obra de hoje para amanhã, mas é uma obra que precisa dar o start, que ela precisa iniciar, uma obra que vai movimentar mais de 3 bilhões e meio de reais na nossa cidade de Porto Velho. Então isso vai fomentar a nossa economia, vai girar e nós vamos ter água tratada para toda a população e o nosso saneamento básico, que é tão importante. Chegando em Brasília, você vai deparar-se com algumas pautas nacionais, por exemplo, a reforma tributária. Como trabalhar a reforma tributária, inclusive, pelo que as pesquisas indicam, o presidente Lula deve voltar ao poder junto com o Partido dos Trabalhadores. Como trabalhar essa pauta, Maurício? Então, na realidade, a gente vê, eu sempre falando sobre reforma tributária, ainda mais nós que somos aí também empresários, né, e entendemos bastante isso acontecendo o tempo todo. Eu sempre acho que os nossos tributos para todos os empresários, para poder nossos trabalhadores, são muito altos. A gente, às vezes, está pagando muitas coisas de bitributação na nossa cidade. Nós precisamos entender todas as áreas, entender os caminhos. Não pode ser uma coisa feita, fechada, um exemplo, no Congresso Nacional. A gente precisa discutir com cada segmento, discutir com as pessoas, para que a gente possa chegar a um consenso de cada região e de cada área. Eu acho que as pessoas não podem tocar uma coisa, um exemplo, São Paulo é São Paulo, Rondônia é Rondônia, né, o Nordeste é o Nordeste. Eu acho que a gente precisa entender as necessidades de todas as regiões. Por isso, né, que nós temos aí, vamos ter 8 representantes como deputados federais, nós vamos ter 3 senadores da República, para poder entender cada região. Então nós precisamos discutir isso com todos os segmentos e a gente ter uma discussão ampla. Não pode ser uma coisa fechada dentro de um Congresso Nacional. Outra pauta também que é muito importante para Rondônia e que o senhor e o prefeito Hildon têm encaminhado aqui na zona urbana é regularização fundiária. Muito. Hoje o povo não é dono, ele tem no máximo um contrato e uma cadeia possessória, mas não pode pegar um crédito. Há uma insegurança jurídica, de repente vem alguém e fala, nossa, a terra aqui é minha, aí começa um conflito que às vezes acaba em morte. Lá em Brasília, como você vai trabalhar nessa pauta? Eu acho que uma das pautas mais importantes é a regularização fundiária para todo o Brasil, né? Aqui no nosso estado, então, é de suma importância. Nós temos aqui em Porto Velho um exemplo de nossos distritos, né? Distrito de São Carlos, no Baixo Madeira, nosso distrito de Nova Califórnia, nosso distrito de União Bandeirantes, que nós já começamos a fazer regularização fundiária, né? Eu entendo que os prefeitos que passaram, o prefeito que passou antes da gente, ele não entregou sequer um título definitivo a ninguém. Nós já entregamos mais de 15 mil títulos e estamos avançando para os nossos distritos.
Então nós precisamos ainda avançar e ter 100% da nossa cidade regularizado. Nós estamos agora contratando georreferenciamento, né, que vai fazer muito mais rápido isso acontecer, para ter 100% de regularização fundiária na nossa cidade. E as terras, né, que são da União, nós vamos estar em Brasília brigando para que isso também seja passado para o nosso município, para que a gente possa fazer a regularização fundiária. Porque isso gera renda, movimenta a nossa economia. Você imagina, né, um morador da sua casa que às vezes quer fazer uma reforma na frente, quer fazer uma reforma no banheiro, ou uma reforma na sala, ele não tem condição, mas se ele tiver o documento, ele pode ir no banco, pegar um financiamento, e isso vai movimentar a economia, porque ele vai comprar material de construção, vai contratar um pedreiro, e a gente vai estar fazendo circular o dinheiro dentro da nossa cidade. Uma outra situação que aflige muito a cadeia produtiva aqui no estado de Rondônia é a questão do produtor de leite. A diferença entre o preço pago para o produtor na fazenda é um, no sítio é um, e o que você compra na gôndola do supermercado é outra. Na Assembleia Legislativa já teve N CPIs tratando desse assunto. Mas se você observar, estados como Goiás, São Paulo e Minas, eles têm uma valorização, mas parece que Rondônia sempre fica ali por último. Como mudar esse cenário, Maurício, já que você vai estar lá em Brasília defendendo os interesses do nosso estado? Primeiro que nós precisamos fazer é valorizar, né, os nossos agricultores, vamos falar assim, né, precisamos valorizar, e a primeira coisa que nós precisamos fazer é a estrada, né, porque às vezes você vai pagar no preço do leite na porteira, vamos falar, que vai buscar ali, quando chega no supermercado chega mais caro, porque às vezes a estrada está ruim, às vezes o caminhão que vai buscar não consegue. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir melhorar as nossas vicinais, mandar, em Brasília a gente consegue fazer o quê? Consegue um recurso para poder mandar maquinários para nossas associações, para mandar maquinário para nossas Secretaria de Agricultura dos municípios, porque um exemplo, Porto Velho nós temos aí mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais, né? O governo do estado ele tem 11 mil quilômetros mais ou menos. Você imagina, uma cidade de Porto Velho que tem praticamente a mesma coisa, aí, vamos se falar assim, do que o governo do estado para cuidar. Não dá conta. Nós precisamos estadualizar algumas estradas aqui em Porto Velho para que a gente facilite a chegada do leite, né, a chegada do leite na fábrica, para que ela possa, um exemplo, sair mais barato na prateleira do mercado. Porque senão, quando vai o caminhão, ele não tem condição, o caminhão fica difícil, o caminhão quebra, e aí tudo isso, nossos insumos vão aumentando e o preço vão chegando. Tudo isso vai para o consumidor. Tudo isso vai para o consumidor. Então, o que o poder público pode fazer, com certeza, é melhorar as nossas estradas, facilitar essa chegada, para até chegar ao mercado o leite, não só o leite, né, todos os nossos agricultores familiares que têm a entrega, precisam dar facilidade de escoamento dos nossos produtos, né, do nosso alimento. Os nossos pequenos agricultores, nossa agricultura familiar é a que coloca a comida na nossa mesa. Um outro assunto que também é de muita importância é para o jovem. O jovem, hoje em dia, ele sai do ensino médio e ou ele vai fazer o vestibular ou ele vai trabalhar. Às vezes ele não consegue manter ali a faculdade e não consegue entrar na faculdade pública. Não seria o caso de incentivar a capacitação e profissionalização desse jovem ou ajudá-lo a empreender? Com certeza, eu até falo que a primeira coisa que a gente precisa valorizar é os nossos jovens, porque sempre quando o jovem vai procurar um emprego, um exemplo, às vezes a pessoa fala, não preciso, porque eu preciso de alguém com experiência. Se a gente não tiver oportunidade para os nossos jovens, como é que eles vão ter experiência? E eu sempre falo isso, eu sou jovem, trabalho desde muito cedo, fui vereador com 28 anos, presidente da Câmara, o presidente mais jovem de toda a história da nossa cidade. E a gente precisa, na realidade, disso, de dar oportunidade aos nossos jovens, né? Curso de capacitação, curso técnicos, precisa fazer essa valorização. Para isso, com certeza, nós podemos sim ajudar, né, o nosso Instituto Federal, a IFRO, um exemplo, que faz um belíssimo trabalho a continuar se mantendo vivo para poder fazer esses cursos de capacitação. Então, assim, eu acho que já vem aumentando bastante, né, o governo federal, com, um exemplo, o nosso Instituto, que é o IFRO, ele já veio melhorando bastante. Mas nós precisamos qualificar mais ainda os nossos jovens para poder colocar eles no mercado de trabalho. Encaminhando já para o final, Maurício, da nossa entrevista, vamos fazer um ping-pong rapidamente sobre algumas áreas que também são importantes. Saúde, proposta. Saúde, eu sempre falo, Gerson, eu sou médico, meu pai médico, minha irmã médica também, né, nós colocamos aí vários profissionais de 6 em 6 meses da saúde no mercado de trabalho. O que nós precisamos fazer
na realidade, para a nossa saúde, a primeira coisa é descentralizar a nossa saúde. A gente tem que acabar com o vai e vem de ambulância nessa BR, porque, um exemplo, se você está lá em Chupinguaia, fazer uma cirurgia de alto risco, um exemplo, ela tem que sair de lá e vir aqui para Porto Velho. Nós precisamos acabar com isso, nós precisamos regionalizar o hospital de Vilhena, o hospital de Cacoal, nós precisamos fazer, né, um hospital no Vale do Jamari, precisamos terminar e acabar com esse hospital de João Paulo aqui, e que esse novo hospital venha logo, porque ninguém aguenta mais isso, e precisamos terminar também a obra de Guajará-Mirim, um hospital maravilhoso, abandonado há muito tempo, que precisa ser retomada essa obra para atender a nossa região do Madeira Mamoré. Então, assim, nós precisamos fortalecer com essa descentralização da saúde. Eu tenho certeza que vai desafogar a nossa cidade de Porto Velho e que as nossas outras cidades, vamos falar assim, os outros do nosso interior, vai ficar bem assistido, não vai precisar mais ter, um exemplo, sair da sua casa, vir para casa de apoio, passar dificuldade. Você vê quantas pessoas que saem, um exemplo, lá de Cabixi, vêm para cá, e aí tem a casa de apoio para ficar, tem custo, tem gasto, fica longe da sua família. No momento que ela mais precisa da família, tem que ficar longe da família, porque a nossa saúde é centralizada em Porto Velho. Nós precisamos mudar isso, e tenho a certeza que em Brasília, junto com a nossa senadora Mariana Carvalho, junto com o nosso governador Marcos Rocha, né, nós vamos sim lutar para poder transformar isso em realidade. Educação. Educação é outra pauta que, né, eu gosto muito, sempre falo, eu trabalho, né, com isso há muito tempo, nossa família, né, mais de 30 anos aí na educação superior. Eu sempre falo que a educação, primeiro a gente precisa cuidar da nossa primeira infância, né, onde as nossas crianças estão na formação e que elas vão levar para o futuro. Então nós precisamos fortalecer, né, o ensino básico da nossa criança. Sempre falo que essa pandemia que veio e muitas crianças ficaram fora da sala de aula, hoje a gente não pode ver esse reflexo, mas lá na frente nós vamos sentir muito a falta do que essas crianças ficaram fora da sala de aula praticamente 2 anos. Aqui em Porto Velho nós conseguimos continuar o trabalho junto com a Glaucia, que fez um belíssimo trabalho na frente da secretaria, mas muitos outros municípios deixou as crianças fora da sala de aula no período da pandemia e não conseguiu levar também a educação para dentro de casa. Então nós vamos sentir isso lá no nosso futuro e precisamos reverter. Então precisamos primeiro, né, qualificar os nossos professores, fazer curso de capacitação, aumentar o curso de capacitação para os nossos profissionais, valorizar os nossos professores, porque sem os nossos professores eu acho que eu não estaria aqui, você não estaria aí, Gerson, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então eu tenho um orgulho de todos os meus professores, orgulho que nos ensinaram, que nos colocaram na vida. Nós temos, lógico, né, a base familiar, mas também nós passamos grande parte do nosso dia no colégio. Então nós precisamos dar condição de estudo para as nossas crianças no colégio, né, com infraestrutura, mas nós precisamos principalmente capacitar os nossos servidores, os nossos professores. Você, internauta, que quiser mandar uma pergunta para o candidato Maurício Carvalho, ele prontamente vai responder pelo WhatsApp, é o 99229-5440, 99229-5440. Você ainda não falou o seu número, né, Maurício? Está aqui conversando, um bate-papo tão bom, Gerson. Primeiro agradecer, né, essa oportunidade. Mas aqui eu queria também, né, fazer esse pedido, né, o pedido do voto. Aquela câmera lá e convence o eleitor por que votar no Maurício Carvalho, candidato a deputado federal. Primeiro, cumprimentar, né, a todos que estão nos assistindo nesse momento, dizer que é um momento de reta final da campanha eleitoral. Tive a oportunidade de estar aqui no Rondônia Agora, né, no programa Poder do Voto, junto com o Gerson, que é um jornalista de primeira qualidade, muito sério, um trabalho que é respeitado em todo o estado de Rondônia, né? Então, assim, é uma alegria estar com vocês. Meus amigos, né, nossos eleitores do estado de Rondônia, aqui de Porto Velho principalmente, eu sempre falo que a gente precisa analisar, a gente precisa conhecer os nossos candidatos, precisa saber em quem nós estamos votando. Eu vejo muita gente, às vezes, escolhendo qualquer candidato ou pegando um santinho no chão e indo, às vezes, para a urna sem ter decidido o seu candidato. Estou na vida pública há 6 anos, tive a oportunidade de ser vereador, a oportunidade de ser o presidente mais jovem da Câmara de Vereadores, onde assumi uma Câmara de Vereadores com mais de 2,5 milhões de débito, fiz todas as reformas necessárias e depois de 2 anos entreguei a Câmara com toda em ordem, toda em dia, e ainda devolvi, fui o único presidente que devolveu mais de quase 3 milhões de reais ao prefeito Idon Chaves para investir nas principais causas, saúde e educação. Depois desse mandato, com 4 anos, recebi o convite do prefeito Idon Chaves para poder ser seu vice-prefeito. Estamos em Porto Velho passando por uma transformação. Uma transformação é só a gente pegar e parar um pouquinho e lembrar de Porto Velho há 5 anos atrás e de Porto Velho hoje. Lembrar que nós estamos aí em obra a todo vapor na nossa cidade, mas que ninguém faz nada sozinho.
Nós precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que estejam no Congresso Nacional, como a deputada federal Marina Carvalho, que foi a deputada que mais destinou emendas e recursos para a nossa cidade, que foi a deputada que deixou a marca para que a gente pudesse fazer obras e acontecer na cidade de Porto Velho. Ela vai agora ao Senado. Nós não podemos ficar em Porto Velho órfão de deputados federais. Precisamos continuar mantendo as emendas da deputada federal Marina Carvalho, mas dobrar esses recursos. Então, se Mariana destinou mais de 200 milhões de reais para Porto Velho como deputada federal, eu não tenho dúvida que com ela no Senado, comigo como deputado federal, nós vamos dobrar esses recursos e vamos ter a obra acontecendo para todo lado em Porto Velho, junto com o prefeito Eudon Chaves. Sei que tem várias pautas importantes em Brasília para ser defendidas, mas nós moramos na cidade, nós moramos em Porto Velho e precisamos acreditar nas pessoas que são daqui. Então, por isso, eu queria fazer esse pedido, para que a gente continue essa transformação ao lado do prefeito Eudon Chaves, para que as obras continuem em Porto Velho. Eu quero pedir o seu voto e o voto da sua família no número 4444. Obrigado, Maurício, pela presença aqui no programa O Poder do Voto. Boa sorte no próximo domingo, dia 2 de outubro. E a você, internauta, o Poder do Voto é isso, é um instrumento para você fazer a melhor escolha no próximo domingo, dia 2 de outubro. Boa tarde. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Para que o eleitor continue recebendo informações confiáveis e possa conhecer melhor quem pretende votar, foi construído um estúdio moderno, onde serão realizadas entrevistas com candidatos e candidatas para debater os mais importantes temas que afetam a vida da população e transformam a sociedade. Lembre-se, em 2 de outubro, mais de 1.230.000 rondonienses irão às urnas para escolher um dos candidatos à presidência da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. Participe ao vivo, enviando suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp. Conheça os futuros governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.